Olá pessoal, hoje eu vou continuar lendo aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Mas antes de entrar no assunto em si hoje eu vou falar que talvez você não saiba disso, mas já estamos na última era da igreja. Por quê? Porque no livro de Apocalipse de João, capítulo 3, está ali a carta à igreja que estava na cidade de Laodiceia. Então, o que está escrito ali é o que representa a última era da igreja, na qual estamos agora. Então, daqui para frente, iremos viver a última era da igreja. Já estamos vivendo assim. E o que está acontecendo por aí nas denominações representa claramente a última era da igreja. Então, diante disso, o que deve ser feito? O que deve ser feito é se purificar dos erros. Ainda há tempo de fazer isso. E eu espero, em nome do Senhor Jesus, que a igreja retorne à sensatez e se purifique desses erros antes que seja tarde demais. Porque quem não quiser se arrepender desses erros, como está escrito na carta à igreja de Laodiceia, onde o Senhor Jesus dá a chance da igreja se arrepender, mas aqueles que não quiserem se arrepender, na última era da igreja, essas pessoas, infelizmente, elas vão sofrer o castigo disso, digamos assim. Então, é hora de arrependimento, é hora de se purificar dos erros, é hora de se lavar disso, deixar essas coisas completamente para trás e começar a viver novamente segundo o padrão do Senhor Jesus. Porque a igreja que ele edificou sobre a pedra, que aliás é ele mesmo, tem que viver de acordo com o seu padrão. Porque é essa igreja que o Senhor Jesus quer apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, pura, sem mácula, sem dolo algum, santa e sem defeito. Então, é hora da igreja começar a perceber isso antes que seja tarde demais. E agora vamos ler aqui um texto, voltando aqui para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Hoje vou falar aqui sobre um assunto importante, digamos assim. E as pessoas têm que entender isso hoje. Porque existe hoje, por aí nas denominações, nas igrejas de modo geral, que existem muitos irmãos processando outros irmãos, levando eles a juízo de tribunal. Isso pode acontecer? Não, não pode. Não pode mesmo. E é sobre isso que eu vou falar hoje aqui. Porque esse erro não pode ser mais cometido. Nós que estamos em Cristo, que somos o corpo de Cristo, que somos irmãos em Cristo, não podemos ficar julgando uns aos outros. Não podemos ter essa ação de litígio contra outro irmão, levando ele a juízo de tribunal, segundo a justiça dos homens. Não. Esses assuntos têm que ser resolvidos na igreja, entre os próprios irmãos. Isso é a realidade. É a verdade. É assim que tem que ser. Esse é o procedimento correto. Então, Paulo, escrevendo para a igreja que estava na cidade de Corinto, ele falou a respeito disso. Para que aquela igreja pudesse não mais cometer esse erro, que infelizmente estava acontecendo até então. Então, isso é algo que nós devemos entender. Porque nesse texto aqui que eu vou ler, Paulo estava reprovando e criticando o litígio entre os irmãos na igreja que estava na cidade de Corinto. Então, ele fez isso, porque esse era o procedimento correto. Ele tinha mesmo que repreender e criticar esse tipo de coisa, onde os irmãos estavam levando outros irmãos ao litígio diante do tribunal humano, digamos assim. E não é assim que as coisas devem ser resolvidas no corpo de Cristo.
Era sobre isso que ele estava falando aqui. Então, o litígio entre os irmãos, ou melhor aqui, o litígio significa uma ação que é algo que pode levar a ter entre os irmãos em Cristo disputas, contendas e conflitos. Eu vou ler de novo aqui, ó. O litígio significa uma ação judicial que é algo que pode levar a ter entre os irmãos em Cristo disputas, contendas e conflitos. Então, não se pode existir esse tipo de coisa entre os irmãos. Não se pode existir disputas, contendas e conflitos pelo litígio onde eles vão ao tribunal humano para ali processar uns aos outros. Não, essa prática é errada. É isso que Paulo está falando aqui. E isso tem que ser levado em conta hoje, porque hoje também, infelizmente, muitos irmãos estão processando outros irmãos. Estão movendo uma ação litigiosa contra outros irmãos, entrando em conflito com eles, por disputas, por várias coisas, enfim. Não é esse o procedimento correto. E aí Paulo teve que escrever a respeito disso para que os irmãos que estavam na cidade de Corinto deveriam não praticar mais esse tipo de coisa, e sim resolver o assunto na própria igreja, ali entre os irmãos, que constituíam a igreja, que estava na cidade de Corinto. Então ele fala muito bem claramente a respeito disso aqui. Está escrito assim, ó. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Esse era um problema grave que estava acontecendo ali também, como muitos outros. Está escrito assim, ó. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Então, existiam pessoas que estavam fazendo isso, levando outro irmão, submetendo outro irmão a juízo perante os injustos e não perante os santos. Então, não se pode levar outro irmão a juízo perante os injustos, e sim perante os santos, ou seja, perante a igreja. A questão tem que ser resolvida na igreja. Essa questão litigiosa tem que ser resolvida na igreja. Apenas na igreja, e não em outro lugar, entre os injustos, em algum tribunal dos injustos. Não, isso não pode acontecer. Não pode acontecer mesmo. Essa é a lição que nós devemos aprender e colocar em prática. Aí continua dizendo aqui, ó. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Então, as questões mínimas que envolviam os irmãos ali na igreja, a questão litigiosa e tudo mais, essas questões mínimas, elas deveriam ser resolvidas na igreja. Todas essas questões mínimas não poderiam ser levadas a juízo entre os injustos, mas sim deveria ser resolvida entre os próprios santos, ou seja, entre a igreja, na igreja. E ele fala bem claro aqui a respeito disso, ó. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não, nós não somos indignos de julgar as coisas mínimas. As coisas mínimas têm que ser julgadas tem que ser julgadas entre os santos, ou seja, na igreja. Esse é o procedimento. É isso que Paulo está falando claramente aqui. Então, ninguém pode hoje, no século XXI, fazer o contrário disso. Porque quem faz o contrário disso está errando. Não está levando em conta o que está escrito aqui. Esse é o grande erro de muitos hoje, não levar em conta o que está escrito.
ultrapassam o que está escrito, deturpam o que está escrito, fazem do que está escrito não significar nada a respeito de certas coisas. É preciso tomar cuidado com isso. Porque o que está escrito, está escrito. Serve para você e para mim. Serviu para a igreja que estava na cidade de Corinto. Serve para você hoje também. Serve para mim também. Somos a mesma igreja, continuamos sendo a mesma igreja. O mesmo corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Então, constituir um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja para julgar alguns negócios terrenos é algo errado. Ele está falando bem claramente aqui. Então, se é algo errado hoje também, tanto para você como para mim. Então, eu não posso te julgar por causa disso, nem você pode me processar por causa disso. Não pode existir nenhuma ação litigiosa nesse sentido entre você e eu, em tempo algum. Então, Paulo está tentando corrigir esse erro aqui. E possivelmente ele conseguiu, porque os irmãos ali, quando chegaram nessa parte aqui da epístola, com certeza eles viram o que deveriam ter um procedimento diferente do que estava acontecendo até então. Porque até então, alguns estavam processando uns aos outros. Isso é errado. Aí ele continua dizendo aqui, ó. Parei. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vô-lo digo. Então, para vergonha vô-lo digo, porque isso era algo vergonhoso para a igreja. Hoje, essa coisa vergonhosa continua acontecendo. Porque existem muitos casos por aí de irmãos que processaram outros irmãos. A questão não foi resolvida na igreja, foi resolvida em tribunal, com o juiz dando uma sentença condenatória sobre a questão litigiosa para resolver essa questão. Mas esse é o procedimento errado. E isso é uma vergonha, como ele diz aqui, ó. Para vergonha vô-lo digo. Ele diz isso para a igreja que estava na cidade de Corinto, que isso era uma vergonha. E continua sendo uma vergonha. Sempre vai ser uma vergonha. Você quer continuar praticando esse ato vergonhoso para a vergonha continuar acontecendo? Continuar existindo? É preciso parar e pensar nisso agora. Porque dá tempo ainda de se corrigir. Para a vergonha vô-lo digo, não há, porventura, Para a vergonha vô-lo digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. Então, é no meio da irmandade que tem que existir alguém sábio para julgar no meio da irmandade. Ou seja, para julgar a questão na igreja, sem deixar que essa questão vá para outras esferas, outros tribunais feitos por homens ou constituídos por homens. Isso não pode acontecer. Então, na igreja tem que existir ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. Esse sábio tem que julgar de forma imparcial a questão litigiosa entre os irmãos no meio da irmandade. Tudo tem que ser resolvido na irmandade, ou seja, na igreja, no corpo de Cristo. Porque no corpo de Cristo, todos os membros desse corpo são irmãos que dependem uns dos outros.
Eles têm uma unidade. É por isso que essa irmandade é unida pelo corpo de Cristo. Então a questão tem que ser resolvida ali. É isso que ele está falando aqui. Para a vergonha vou-lo digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? Pode um irmão ir a juízo contra outro irmão perante os incrédulos, perante os tribunais que existem por aí no mundo, nos fóruns da justiça que existem em todos os países? Esse é o procedimento correto? Não, esse é o procedimento errado. E tanto você como eu, que estamos em Cristo, não podemos proceder de forma errada, como ele está falando aqui. Como ele está criticando, ensinando o que é correto a se fazer. O que é aprovado e o que é que o próprio Senhor Jesus concorda com isso. Que o julgamento tem que ser feito na igreja. É assim que tem que ser. Então, é preciso corrigir esse erro. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Então, essa questão de litigiosa entre os irmãos já é derrota. Já é uma derrota. É uma derrota muito feia. É uma derrota que, infelizmente, não pode existir na igreja. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça. Porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Então, existiam muitas pessoas que faziam isso, faziam a injustiça, faziam dano, e isto aos próprios irmãos, aos quais muitos estavam envolvidos em questões litigiosas naquela época. Então, essa questão está resolvida, pessoal. Agora nós devemos aprender essa lição, colocá-la em prática, para que estejamos de acordo com o que está escrito. Porque o nosso procedimento em Cristo, nessa questão, não pode ser contrário ao que está escrito. Eu não posso fazer o contrário do que está escrito. Fazer o contrário do que está escrito é errado. Esse é o erro que precisa deixar de ser praticado. É hora de acertar. O intuito de Paulo escrever isso é para que isso aconteça. Os irmãos deixarem o erro e acertarem. Acertarem de acordo com o que está escrito. Então, é hora de fazermos isso. É hora de pararmos de julgar os outros irmãos perante o tribunal de incrédulos. Não podemos instituir uma questão litigiosa para esse objetivo. Não. O que está escrito aqui nos ensina o procedimento correto, justo, perfeito, aprovado por Deus. Na igreja tem que ser assim. Na igreja de Corinto tinha que ser assim. Hoje na igreja, em qualquer cidade que possa existir a igreja, tem que ser assim também. Então, é preciso aprender isso. Se hoje estamos na última era da igreja, é hora de aprender as coisas que vão nos levar a viver de uma forma que a igreja possa ser apresentada pelo próprio Senhor Jesus a si mesma de forma santa e sem esses defeitos. Esses defeitos têm que ser destruídos. Não podem continuar. Uma igreja defeituosa não pode continuar. Então, foi com esse objetivo que Paulo escreveu essa questão aqui, sobre essa questão. Hoje isso tem que ser aprendido por mim e por você, para que assim
possamos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus sempre. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.